Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida, dando sequência, dando continuidade aí às nossas dicas de cada um dos países que nós passamos. São 57 ao total, estamos no México. A língua oficial do México é o espanhol, mas também existem muitas outras línguas indígenas que são usadas no país dependendo da região. Talvez, dependendo de onde você vá, você escute aí línguas diferentes. Essas são as línguas nativas do povo de lá. A moeda oficial do país é o peso mexicano. Para você entrar no México, você não precisa de visto, você tira o carimbo lá na hora que você chega, né? Se você entrar de avião, você precisa ter o bilhete de volta e precisa de um indicativo onde você vai se hospedar, né? Onde você vai ficar hospedado no México. E você vai precisar do passaporte para pegar esse selo na entrada, né? Agora, se você vai entrar de carro no México, né? Vai fazer a fronteira por terra. Ao entrar com o seu veículo no México, você vai precisar fazer a importação temporária dele, né? Como é de praxe na maioria dos países. E essa importação temporária ela vai exigir um depósito em consignação. Esse depósito ele varia de acordo com o ano do seu carro. Carros mais antigos pagam mais barato, carros mais novos pagam mais caro. Esse dinheiro ele vai ser reembolsado quando você sair do país, então isso é uma coisa que você precisa estar atento. No momento de você sair do México, lembre-se de passar antes na casetinha onde você pega o seu dinheiro de volta, ou então você vai sair e vai perder esse dinheiro. Se eu não me engano, a gente pagou na época $400 para o nosso carro, mas como eu disse, varia de acordo com o ano do seu carro. E aí eles vão te dar um selo, que é um selo holográfico que você tem que colocar no seu para-brisa. Sem esse selo você não pode circular de carro, com carro estrangeiro no país. Isso é bem importante. E um detalhe bem chato é que esse selo não sai mais. Ele é um inferno de tirar do para-brisa. Depois você tenta tirar, ele gruda, ele fica todo quebrado, enfim, ele estraga o seu para-brisa, tá? Uma dica é você passar a gasolina para tirar os resquícios de cola, né? A fronteira mexicana, quando a gente entrou no México, foi uma das mais chatas e demoradas que a gente passou pelas Américas. Estava muito cheia, tinha muita fila e um monte de burocracia, porque você tem que pagar essa taxa do carro, você tem que pagar outras taxas, e aí vai lá, faz o papel, vai no banco, faz o depósito, vai aqui, vai ali. Então foi uma fronteira bem demorada, tá? Se prepare para isso. Quando a gente saiu do país, depois de todo o trâmite feito, alguns metros para frente tinha um pedágio que ninguém avisou pra gente que existia e a gente não tinha mais peso. E aí para você pagar esse pedágio tem que ter peso. Então fica a dica aí quando você for sair, não sei se todas as fronteiras por terra do país são assim, mas tem um pedágio depois de tudo que você ainda precisa ter pesos no bolso, ok? Não é caro, mas é importante que você guarde alguns. A dica é se informar quanto é esse pedágio para você ter mais ou menos aí o valor. Né? E a fronteira dos Estados Unidos com o México é a segunda maior fronteira do mundo, né? E tem um fluxo muito grande, então separa o dia inteiro para ficar nesse trâmite, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, né? A questão do muro e não sei o que, toda essa polêmica, o muro já existe, ele já tá lá. Quando a gente passou, já estava lá o muro e já tá lá há muitos anos. Sim. É uma fronteira muito bem guardada, como vocês podem imaginar. É uma fronteira com uma segurança bem ampla. Então vá com paciência, porque ela pode ser demorada, mas ao contrário do que a gente pensou, assim, né, que seria uma fronteira muito tensa, foi muito tranquila em termos de organização, a forma como tudo foi feito, ela só foi um pouco demorada pelo fluxo de gente mesmo, mas os policiais todos foram muito respeitosos, muito bem educados e tudo aconteceu com bastante tranquilidade. Só vá com paciência, porque pode demorar. Vamos falar um pouquinho das estradas no México. As estradas, de forma geral, são boas, mas as melhores são pedagiadas e os pedágios são muito caros. Tem uma estrada que corta o México de sul a norte, assim, e ela tem, assim, 6 pistas, mas tem muito pedágio e é muito caro. As estradas secundárias e terciárias, principalmente as que vão pelas costas, né, principalmente a que nós pegamos pela costa oeste, né, elas são bem ruins, todas esburacadas, com muitas curvas e lombadas e são bem demoradas. Mas você consegue se locomover bem. Por causa da tensão ali no México, muita gente falava pra gente não dirigir à noite, né? Naturalmente a gente já não gosta de dirigir à noite, então a dica é para você sempre dirigir de dia, que você consegue ver tudo o que está acontecendo, porque como essas estradas secundárias e terciárias você vai bem devagar,
todo cuidado é pouco, né? Então dirija de dia. E já que o Plá falou, né, dessa questão da segurança no México, o México é um país famoso aí por ser perigoso. Isso acontece porque muitas regiões do México são controladas pelos narcotraficantes. Essas regiões realmente, elas apresentam perigo e você tem que saber onde você está se metendo. A dica que a gente dá para quem vai viajar por terra no México é mais ou menos tomar os mesmos cuidados que você tomaria dando dicas para um gringo visitando o Brasil. Então, não se meta onde você não sabe, não dirija à noite, fique sempre atento, evite fazer free camping em áreas que você não tem certeza que sejam seguras, pergunte antes para as pessoas. Tomando esses cuidados, a gente tem certeza que a sua viagem no México ela vai ser bem tranquila, assim como a nossa também foi. Mas não é um país em que você pode relaxar completamente e ficar em qualquer lugar, tá? Então é um pouco como no Brasil. Você sabe que existem perigos, você sabe que existem meios de evitar, então você faz isso. Na costa, a gente ficou bastante em 2 pontos. A gente fez free camping no posto de gasolina Pemex, que é a maior rede de postos de gasolinas do México. A gente ficou em estacionamento de ou restaurante ou pousadinha de praia pequena, tá? Sempre, todos eles tinha ducha e tinha banheiro disponível, o que era a única coisa que a gente precisava, né? Então fica a dica para você se hospedar, para você fazer camping, free camping, posto de gasolina Pemex e estacionamento de restaurante e pousadinha. A capital do México é Ciudad de México, uma das maiores metrópoles do mundo. Então, em população, ela é mais ou menos equivalente a São Paulo, né? Assim como São Paulo tem ali a área da Grande São Paulo, Cidade do México também tem uma população da cidade e do entorno, em torno de 20 milhões de habitantes. Então, se prepare, se você quiser visitar Ciudad de México, se prepare para uma megalópole. E assim como todas as grandes cidades, tem muitas opções aí de coisas culturais para você fazer. Infelizmente, a gente não conheceu a capital mexicana, nós não passamos pela Ciudad de México, mas é a capital com maior concentração de museus do mundo. Então, se você gosta dessa parte cultural, certamente em Ciudad de México você vai ter muitos programas para fazer. A Ciudad de México já era a capital do Império Azteca. Então, ela é a capital mais antiga das Américas. Então tem muita história lá, tem muita ruína, né? O México tem muitas ruínas, tanto maias ao sul, quanto aztecas, mais ao centro e para o norte. E, cara, tem muita coisa para você visitar de museu, ruína, como a Mari falou. O clima no México pode chegar a níveis muito extremos, assim, principalmente no verão e principalmente mais ao norte, que é a região desértica, passando aí dos 40, 45 graus, tá? A gente pegou cerca aí de 50 graus lá no norte, em Sonora, e é muito quente mesmo. Então, tome seus devidos cuidados. Mas o México tem uma variação climática muito grande pelo fato do país ser muito grande, principalmente latitudinal. Ele não é tão largo, mas ele é muito comprido, né? Então varia muito o clima. Então para baixo ele é mais úmido, para cima ele é mais seco e as temperaturas vão variando conforme o ano, né? Antes de você visitar o México, veja aí qual é a época de chuva, a época de seca, a época quente, a época fria, tá? Então fica ligado nisso. A dica que a gente dá aqui é evite o verão, pelo amor de Deus, é muito calor. É muito quente, é demais, você não tem noção. Você que é do Rio, fala, 40 graus é quente. Cara, 40 graus é à noite fresquinho lá no verão, tá? Uma outra dica importante que a gente tem para dar para você que vai viajar pelo México por terra é com relação à polícia. Nós não tivemos nenhum problema durante a nossa passagem pelo México com a polícia nas estradas, mas em vários momentos a gente foi alertado sobre a questão de falsas blitzes policiais, e aí você para e na verdade são bandidos. E também a respeito da corrupção da polícia mexicana, que é bem famosa, né? Então, fique atento aí, evite ser parado respeitando as normas de trânsito. A cultura mexicana, ela é muito complexa, muito rica, né? É um povo muito festeiro, que bebe tequila pra caramba, tem a cultura musical que é muito única. A culinária, né, é uma delícia, mas é muito apimentada, tome cuidado com isso, tá? Toda a comida lá tem muita pimenta, mas tem uma variedade enorme de pratos, né? E particularmente eu gosto muito da culinária mexicana, mas o México tem uma forte influência do seu vizinho norte-americano, Estados Unidos, né? Então, principalmente as cidades mais ao norte,
tem uma distribuição mais parecida com as cidades norte-americanas, né? Os restaurantes já são mais similares, né? A disposição das casas, então já tem muita influência. Mas mesmo assim, o México possui uma forte identidade cultural, né? Bastante interessante, bastante rico. O envolvimento deles com a questão dos mortos, né? E suas figuras públicas que eles adoram, as telenovelas, né? Que é alguma coisa muito forte lá. A luta livre, La lucha libre, né? E as próprias civilizações antigas do país. Eu acho que vale muito a pena, se você estiver indo para o México, pesquisar a época que você vai, se está tendo algum tipo de celebração importante para os mexicanos, porque essas celebrações elas costumam ser muito ricas assim para você assistir e participar. Então é legal pesquisar aí a época que você vai, se é a época de alguma festa, né? O México, como é um país muito grande, ele tem uma diversidade de paisagens e de climas muito grande. Então, se você vai visitar o México, das duas uma, ou você vai escolher alguma região específica para conhecer e aí você vai pesquisar aquela que te interessa mais, ou se você quer explorar realmente o país, pegue um pouquinho aí mais de tempo, porque é um país que vai demandar alguns meses aí para explorar bem. Existe ali o litoral da costa pacífica, que é bem vasto. Do outro lado, o litoral atlântico, que faz parte do Caribe e onde estão as praias mais famosas, né, como por exemplo Cancún. Outra coisa que é muito famosa no México são os cenotes, né, que são aqueles buracos profundos de água que o pessoal mergulha e tal, que são bem bonitos. Tem também os desertos e uma outra parte do México que é interessante é a Baja Califórnia, que é uma península que fica ali na costa do Pacífico, uma penínsulazinha que sai lá do norte da Califórnia e vai avançando ali para o território mexicano. Então, pesquise antes qual região te interessa mais para que você saiba exatamente onde ir no México. E o México possui uma grande biodiversidade, tanto na fauna quanto na flora, né? Como eu comentei, a mais ao sul ela é mais úmida, mais chuvosa, então tem bastante concentração de floresta. Passa por algumas montanhas, né? Tem costa, tanto Pacífico quanto no Golfo do México, que é o Caribe. Tem a parte norte, que é mais desértica, tem rios, vales, lagos, né? Então tem bastante coisa para você explorar no país. E falar do México é até um pouco difícil, né? Porque particularmente a nossa passagem pelo México, ela não foi tão ampla assim. A gente basicamente cruzou o país todo pela costa pacífica, então a gente não explorou tanto o México quanto a gente gostaria, por N motivos. Na época da nossa viagem, mas a gente vai falar aqui alguns pontos que a gente gostou bastante de ter conhecido, mas nem de longe passa pela enorme diversidade de pontos turísticos que você pode escolher ao ir para o México. Então a dica que a gente dá aqui é, além desses pontos que a gente está falando que são poucos, você pesquisar outras opções, porque com certeza tem muito mais coisa para você ver no México do que o que a gente está falando aqui, tá? Então o primeiro ponto que a gente gostou muito foi logo o primeiro lugar que a gente chegou no México, que é ficar na costa de Oaxaca, que se chama Concepción de la Bamba. É uma praia de surfista, assim, muito desértica e paradisíaca, muito linda mesmo. Vale a pena você conferir. Uma outra praia que a gente gostou bastante, também na costa pacífica, foi Caleta de Campos. Também uma praia bem tranquila, assim, vazia e muito bonita e gostosa. E o último lugar que a gente gostou bastante de ficar, a gente ficou acho que 17 dias lá, foi Guadalajara, um dos grandes centros comerciais, né? É a casa, é o berço dos mariachis, né? E você vai encontrar bastante coisa cultural, bastante características culturais marcantes do México estão lá. Tem o maior mercado da América Latina e por aí vai, né? Guadalajara é uma cidade bastante interessante. E além disso, como ela fica um pouquinho mais no alto, ela é um pouco mais fresca. Então, se você vai no calor, Guadalajara é praticamente um alívio ali, porque o clima lá é bem mais gostosinho. Verdade. É isso. Essas foram as nossas dicas e curiosidades do México. Espero que você tenha aproveitado. Para você que ainda vai fazer uma viagem por lá. Se você já fez alguma viagem por lá e tem algo a acrescentar, escreve aqui nos comentários, mesmo que seja para fazer uma correção ou acrescentar alguma informação. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho e bora viajar juntos! Falou!